Pode Ser, com Saulo Maciel. Esse é mais um Pode Ser, podcast do Diário da Capital com Saulo Maciel. E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, um amigo, que aceitou o nosso convite de vir aqui conversar com a gente sobre as relações de consumo. É o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch. Jalil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma enorme satisfação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Saulo, meu amigo querido. Até disse esses dias no Twitter das antigas, né? Numa expressão mais coloquial, um amigo das antigas, de verdade, coisa de mais de 15 anos aí. Verdade. E é um prazer estar aqui. Parabéns pelo espaço do Pode Ser. O Diário da Capital tá com um espaço muito legal, agradeço a receptividade. Não é todo dia que a gente vê um local com essa receptividade, com esse espaço e com muita informação, né? Então a gente está aqui para isso. Vamos lá. Bora começar o nosso bate-papo. Jalil, a gente vem percebendo nos últimos anos que mudou a forma como o Estado vem apresentando a sua gestão sobre as relações de consumo, né? A gente percebe que hoje o Procon Amazonas está muito mais atuante do que ele já foi nas outras administrações. Como foi para ti trabalhar essas mudanças sobre a tua gestão hoje dentro da pasta? Bom, eu acredito, né, que cada gestor tem a sua cara, a sua marca, tem a sua motivação. Eu não costumo comentar as gestões anteriores, até porque eles fizeram um belo trabalho aí ao longo desses anos, de construir um Procon para que quando eu pudesse entrar, eu também conseguisse botar um pouco da minha cara, da minha marca, né? E a minha ideia de gestão pública, eu já falei isso anteriormente, aproveito para repetir, primeiramente é cuidar de pessoas. Quando eu entrei no Procon, de fato, eu encontrei ali, estava não vou dizer um limbo, mas estava num período político conturbado. Tinha tido uma eleição suplementar, né, onde o ex-governador Amazonino Mendes tinha ganho, e assumido. Aí eu entrei ali, né, em julho de 2018, aproximadamente 13 de julho de 2018, e eu encontrei um Procon que não tinha, por exemplo, um contrato de conservação e limpeza, ou seja, era um ambiente sujo. Aí os consumidores iam e sujavam e não tinha quem limpasse. Então nós se tornando até insalubre, né? Insalubre, até os próprios servidores tinham essa dificuldade. E aí é claro que não dá pra gente culpar um gestor, um outro gestor, a gente sabe de como funciona a administração pública e todas as dificuldades que a gente enfrenta na contratação. Mas eu não tô aqui para reclamar. Quando eu entrei, eu pensei isso, eu tô aqui para solucionar o problema. E a primeira forma de eu conseguir melhorar o atendimento ao público, melhorar a prestação do serviço público para a população era eu cuidando daquelas pessoas que estavam lá dentro. Então nós tínhamos ali inúmeros servidores, cerca hoje de 100 servidores, na época tinha um pouco menos, 100 servidores, que ocupavam seus cargos, faziam o seu trabalho, mas que se sentiu pouco desafiado e pouco valorizados. Então, acho que inicialmente o objetivo foi justamente esse, mostrar que aquilo ali podia ser uma família e todo mundo estava lutando pelo mesmo objetivo, que é atender a população. E aí eu consegui ir melhorando, né, essas questões, por exemplo, a limpeza, depois veio a segurança, que nós não tínhamos, e o Procon já tinha sido assaltado algumas vezes. Nós conseguimos também colocar ali capacitação para os servidores, nós conseguimos investir nisso, que é cuidar das pessoas. E, primeiramente, como eu disse, cuidar de pessoas, ela vai refletir, não tem como, vai refletir no resultado do trabalho. Né? Então, aquelas pessoas se sentindo valorizadas, elas trabalhavam com mais felicidade, com mais motivação. E esse trabalho de motivação, parece até besteira isso, mas isso funciona. Você tem que estar sempre motivando a equipe. A equipe tem que ser uma equipe motivada, ela tem que ter um porquê de estar ali. O serviço, o trabalho deles lá não pode ser simplesmente o salário no final do mês. Eles têm que entender a importância do que é trabalhar no Procon. Né? Tem sentido. O trabalhar no Procon é defender a população. Imagina, nós temos aqui quase 4 milhões e meio de habitantes no Amazonas. Só na capital nós temos cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes.
E com isso nós temos uma população vulnerável e muitas vezes hipervulnerável, que seria uma vulnerabilidade ainda maior por parte da população. E o nosso trabalho é justamente esse, é usar a lei para defender a população. Então, quando a gente consegue entender, quando a pessoa consegue entender o papel que ela está cumprindo ali, o papel é muito maior do que simplesmente trabalhar no PROCON ou trabalhar numa repartição pública, ser servidor público, é muito maior do que isso. É um trabalho de cuidar. Como eu cuidei deles no início que eu entrei, eu implanto isso constantemente, a necessidade que a gente tem de cuidar de quem vai até o PROCON. Se torna um sacerdócio. De uma certa forma, sem ser exagerado, sem ser piegas, mas a gente tem o objetivo, sim, de tratar de forma humanizada. Então, eu acredito também que essa forma de tratamento, essa proximidade. Eu sou uma pessoa também ativa, que estou ali no campo de batalha junto com todo mundo. Eu sempre digo que eu sou soldado, eu brinco. Eu sou soldado, eu tô aqui para cumprir a missão que o governador me deu. O governador me deu essa oportunidade, então eu tenho que fazer o meu melhor. Claro que nem sempre eu vou agradar a todos, mas o meu papel não é agradar a todos. O meu papel é entregar para a população o que ela espera, que é um bom serviço público. E acredito, sim, que dado o crescimento da visibilidade do PROCON, o crescimento da procura pelo PROCON, isso mostra, de uma certa forma, que a população tem confiança no trabalho que é desenvolvido no PROCON. E tanto é que hoje em dia, por exemplo, quando a gente vê certas matérias ou certos assuntos que são polêmicos, né? A primeira coisa que eles veem, porque eu acompanho, eu fico observando as redes sociais, é que eles vão, e aí, cadê o PROCON? E não sei o quê, e cadê já marcam lá o teu usuário, Jalil, pode isso aqui? Isso acontece realmente com muita frequência. Eu vejo que tem um cara muito mais ativo no Twitter do que em outra rede social, né? Eu tô, acho que é mais ou menos um ano aí, mais ativo no Twitter, tentando ainda aprender, porque eu acho que é uma forma excelente de se comunicar com a população, com as pessoas. Eu tento responder todo mundo, porque eu acredito que a pessoa está demandando é porque ela tem uma dúvida, ou porque ela tem um problema que ela quer solucionar. E aí, uma outra coisa que eu costumo falar, ninguém vai no PROCON feliz. Ele pode até sair feliz porque solucionou o problema, mas ele não chega feliz. Ele não chega, hoje eu acordei, eu vou visitar o Jalil no PROCON, eu vou visitar, sei lá, a Yasmin, que é a chefe do atendimento, vou visitar a Sasha, que é a diretora técnica. Enfim, não acorda para fazer isso. A pessoa vai porque já tentou resolver um problema muitas vezes, já vai não estressada, conseguiu, né? E aí vai estressada. Então a gente tem esse trabalho, como que eu posso te dizer, psicológico também, entendeu? De tratar a pessoa de forma com que ela se sinta acolhida, e ainda assim que ela saia com uma resposta negativa, ela entenda que o que estava dentro dos nossos alcances foi feito. Eu acredito que majoritariamente eu tenho conseguido implantar isso. Quando o governador, é um dado curioso, eu não falo isso para muita gente, mas quando o governador Wilson Lima me convidou para ficar no PROCON, continuar o trabalho que eu vim executando nos últimos 6 meses de 2018, ele me disse uma coisa, ele disse, Jalil, a gente está aqui se conhecendo, vai iniciar um trabalho caso você aceite continuar, mas eu gosto de uma gestão com equilíbrio, uma gestão com diálogo. Vamos trabalhar com diálogo. Aí eu falei, governador, isso eu estou tentando implantar, porque o diálogo não é uma característica das relações de consumo, a gente tem que ser verdadeiro com quem está nos acompanhando. As relações de consumo, ela é uma relação muito protecionista. Sim. E deve ser protecionista. Mas a gente sabe que com o diálogo a gente consegue a flexibilização, a gente consegue a solução de conflitos. Tanto que se avança tanto maneiras alternativas de solução de conflito. Inclusive, o próprio Poder Judiciário tem investido em mediação, em conciliação, nesse tipo de prática. Faz a semana, né, da conciliação, pega vários processos ali. E aí casou. Quando ele disse, eu quero isso, casou. Eu também quero isso. Eu entendo que a forma adequada de a gente conseguir trazer bons resultados é com base no diálogo, é com base no entendimento. Então, vamos fazer o consumidor se entender com o fornecedor. Essa é a premissa que eu tentei e tento ainda implantar. Muita gente que trabalha na defesa do consumidor, e aí eu não estou falando do Amazonas, eu estou falando a nível nacional. Ela tem aquela mentalidade, e isso é uma coisa que está embutida nas relações de consumo. O consumidor sempre tem razão.
E não é assim, porque a relação ela é regida pela boa-fé objetiva. E essa boa-fé, ela tem que ser de ambas as partes, do fornecedor e do consumidor. Muito embora o fornecedor venha diversas vezes infringindo o direito, né? Infringindo o direito dos consumidores. Então, desse ponto de vista, eu tento implantar que o diálogo é importante. Beleza, o fornecedor errou, mas por que você não pode sentar à mesa? Vamos tentar conciliar. O que é bom para você? Fica bom para ti também? Uma solução ali, uma ganha-ganha, solução né? pacífica, ganha-ganha. Esse é o principal objetivo do PROCON, é mostrar para a população que ela não precisa do poder judiciário, porque o judiciário tem milhões de processos. Já está abarrotado, eles já estão né? abarrotados. Tem uma cultura de judicialização. Eles podem fazer mediações, eles podem ir até o PROCON. Isso não é uma campanha contra o judiciário, é o contrário. O judiciário é um grande parceiro do PROCON. É um auxílio, né? Ele é um auxílio. O PROCON é um auxílio. Aí eu te dou um dado importante. Aí até gosto de citar o desembargador Délcio e o doutor Gildo, que hoje é presidente da Associação dos Magistrados. De acordo, o Délcio era, não sei se ainda é, mas era o coordenador do CISPEMET, que é o sistema ali de mediação, de conciliação, de soluções de conflitos alternativas. E o doutor Gildo era o NUPEMET, que era o núcleo que cuidava disso dentro do Tribunal de Justiça. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica, de acordo com a ideia deles, e nós fomos treinados, graças a eles dois, pelo CNJ, para formar conciliadores e mediadores. Então, a gente tem conciliadores ali dentro, pessoas formadas pelo CNJ para fazer as conciliações. Isso é uma vitória, porque nós fomos, e aí não é querendo mostrar que é melhor ou que é pior, mas nós fomos o primeiro PROCON do Brasil que implantou um núcleo de atendimento ao superendividado. Enquanto muita gente estava, mas vai dar certo ou não vai? Não sei, eu só vou saber se eu tentar. E para eu tentar, eu preciso começar. E eu comecei, e no início a gente apanhava, e hoje a gente tem números bons. E como é que funciona esse núcleo? Bom, primeiro você tem que ver se você está caracterizado como superendividado ou como endividado. Uhum. Endividado, para quem está nos acompanhando. Qualquer pessoa tem uma parcela a pagar, uma dívida. Você consegue pagar a parcela? Sim, consigo, mas eu tenho a dívida. Então você é endividado. Superendividado. Poxa, eu não consigo mais pagar e nem sobreviver. Já estou ali com o meu mínimo existencial comprometido. Aí você é considerado superendividado. Aí tem todo um tratamento que foi inserido aí por uma lei no Código de Defesa do Consumidor, que traz a possibilidade de uma negociação de forma diferente, com melhores condições para o consumidor, sentando à mesa com todos os seus credores. E isso é uma realidade no Brasil. Gostando ou não gostando, nós tivemos um aumento na gestão passada do governo federal na margem de consignado. O consignado é um dos grandes vilões do endividamento ou do superendividamento. Tá certo, a população precisa da margem, eu não estou discutindo isso. Mas a utilização desse crédito de forma responsável por parte dos consumidores e de forma que conscientize a população com a oferta do crédito é que é o problema. Então, as financeiras, aquelas empresas desse gênero, elas têm ofertado créditos muito fáceis, sem consultar os próprios birôs de crédito, com várias ofertas acessíveis, onde o consumidor muitas vezes é induzido a contrair um empréstimo achando que não vai precisar pagar lá na frente. Então, toda a forma de abordagem, de prestar a informação, de comercialização desse crédito é que é o problema. Não é o crédito em si. O crédito é necessário, porque o país precisa para o desenvolvimento. Mas a forma que tem sido abordada colocou muita gente distorce o uso do crédito e causa um problema para o consumidor, né? Porque acaba que uma coisa que era para ajudar complica ainda mais a vida dele, né? Isso. E isso falando a respeito desse assunto, teve até recentemente o início daquele projeto do governo federal que foi o Desenrola, né? Isso. Como é que isso aconteceu aqui no Amazonas? Olha, no Amazonas nós tivemos uma movimentação grande. Tivemos aí cerca de mais de 3 mil atendimentos já, só com Desenrola. O nível de acordos não tem sido tão satisfatório quanto eu esperava, mas é uma demonstração de que o governo tem projeto para socorrer quem precisa. Quando a gente fala de consumidor, de endividado, de superendividado, a gente está falando de pessoas que não têm solução, que elas precisam que a gente apresente a solução para o problema delas. Porque se alguém interfira, né? E mostre o caminho para ele. Exatamente. Né? E o governo federal ele tem um poder gigantesco, muito maior do que o governo estadual e o municipal, de criar essas políticas públicas de caráter
que vise atender os anseios do consumidor brasileiro. Uhum. Por que eu digo isso? As interlocuções federais com a FEBRABAN, por exemplo, nós temos contato com a FEBRABAN, que cuida dos bancos, das financeiras e etc. A Federação dos Bancos. Dos bancos, dentre outras, é muito maior do que a de um governo do estado, e isso é natural. A gente tem níveis de poder executivo federal, estadual e municipal. A gente sabe disso, não é um questionamento nem uma crítica a essa questão, essa repartição. Mas a gente não pode esquecer que a responsabilidade maior também tem que ser do governo federal de trazer essas políticas públicas em âmbito nacional. E esse governo trouxe esse desenrola. No final, a gente vai fazer um balanço, vai saber se foi positivo ou não. Mas qualquer uma pessoa que tem a sua dívida paga, quitada ou renegociada, já é uma vitória. A gente não pode querer abraçar o mundo. Eu sempre falo isso para a minha equipe. A gente tem que iniciar. As pessoas têm muito medo de começar as coisas na vida, né? Eu não vou começar lá por cima, não. A vida é uma escalada. Ninguém começa, né? Você tem que ir buscando, estudando e vendo a melhor forma. Eu não tenho problema nenhum em tomar uma decisão e ver, não, me provaram, essa decisão não é a melhor, a gente pode fazer por esse caminho. A equipe tem voz aberta, eu digo até que é uma gestão democrática, porque eu não chego impondo, a gente vai fazer desse jeito. A gente tem que ouvir quem está na ponta. Eu sou um gestor de uma instituição, que é uma autarquia estadual, onde nós temos departamento de atendimento, de fiscalização, de conciliação, processual, jurídicos 1 e 2, de primeira e segunda instância, administrativo financeiro. Nós temos inúmeros departamentos que cada um sabe melhor do que eu as especificidades de dentro do seu departamento. Então, o gargalo do atendimento, quem sabe melhor é quem está no atendimento. Eu tenho uma visão panorâmica geral do PROCON. Eu tenho um raio-x assim que passa do PROCON, com base em números, estatísticas, metas, tudo que a gente tem buscado implantar para melhorar, né, ampliar a gestão e o serviço público. Mas a gente não pode esquecer que quem sabe detalhes, as nuances daquilo lá é quem está na ponta. Então a gente tem que ouvir quem está na ponta. Então eu até brinco, isso é uma gestão participativa. Quando a gente vai tomar alguma decisão, fazer alguma coisa que tem um impacto maior, a gente chama para ouvir. Não quer falar, beleza, tem direito, né? Obrigado a falar. Mas se quiser participar, é importante, porque a gente precisa ouvir quem está na ponta para poder tentar desenvolver uma coisa que se aproxime mais da realidade. Eu gosto de falar isso porque tem muitas leis que surgem de defesa do consumidor que na prática elas são inaplicáveis, de um modo em geral. Porque como é que vai fazer aquilo? Não tem gente para fazer, não tem corpo técnico para fazer. Enfim, não está preparado, né? Não está preparado. Então, tem que haver, assim, realmente um estudo de impacto, não só das legislações, mas um estudo de impacto das políticas públicas no anseio da população. E isso, graças a Deus, a gente consegue fazer lá no PROCON. E não posso também deixar de falar que o governador Wilson Lima deixa isso muito aberto para a gente fazer. Isso é muito importante, ele né? Ele dá muito apoio, entendeu? Ele é o tipo de pessoa que a eleição mostrou isso, desprovido de vaidades, caminhou, foi reeleito com uma votação histórica e dando apoio não só ao PROCON, eu tenho certeza que as outras secretarias da mesma forma, porque isso é unânime entre os secretários. Eu já tive outras gestões, mas eu tenho não só um espaço para trabalhar, mas eu tenho um apoio para as ações muito importante e que não tem interferência. Então, eu nunca recebi uma ligação do governador Wilson Lima pedindo, Jalil, não faça tal coisa, Jalil, não vá em tal lugar. Isso nunca existiu. Então, eu tenho um conforto de trabalhar ali, por isso que também estou desde 2019 com ele ali, e apoiando e vendo, porque a gente consegue construir de fato o que é necessário. A gente tem que conscientizar a população, e não é só o consumidor, são os fornecedores, do certo e do errado. Antes se trabalhava muito uma política de autuação. Chegava multando o estabelecimento e... Era muito comum até em matérias jornalísticas, né? A gente vê que o PROCON atuou o supermercado tal, por isso, mas no final das contas não resolveu o problema, né? Porque daqui a pouco ele estava lá reincidindo naquela mesma situação. Exatamente. E aí a gente tirou as políticas de orientação, que é um papel. O PROCON, na sua concepção, hoje não é essa concepção. Porque hoje a gente virou uma autarquia, a gente desenvolveu, cresceu, ficou mais robusto. A autarquia foi acho que em novembro de 2019. Então,
teve uma reforma administrativa, a primeira reforma administrativa do governador Wilson Lima, o PROCON virou autarquia. Então a gente tem um corpo, né, ali, uma autonomia maior, um desenvolvimento, uma capacidade maior. Isso é muito importante para o fortalecimento da política nacional e estadual de defesa do consumidor. Mas falando especificamente dessa política de orientação, isso é uma coisa que mostra para o fornecedor, porque o mais importante do que o consumidor simplesmente, quando reclamar, ter o estabelecimento autuado, multado, né, numa linguagem mais coloquial, é que o fornecedor entenda que aquilo é errado para ele não repetir, senão ele vai fazer novamente. E se ele fizer novamente, primeiro eu tenho um retrabalho, porque eu vou ter que ir novamente. Segundo, a população vai continuar insatisfeita, porque ele vai continuar sendo violada. Então, o principal trabalho do PROCON hoje é mostrar para as partes, que com diálogo, com conscientização, com políticas de orientação, com divulgação, com orientação mesmo, como é que funciona a fiscalização, a lei, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, que a gente consegue ver esse sinal positivo no mercado de consumo amazonense. Então, a gente tem um mercado de consumo bem transparente, não é o ideal, mas bem transparente. Nós temos uma conexão muito importante com a CDL Manaus, com a CDL Amazonas, com a Aqua, com a FEComércio. Então, eles conseguem compreender o papel que o PROCON tem. E outra coisa que eu também consegui, e venho conseguindo implantar dentro da dinâmica de política pública e de estrutura na defesa do consumidor amazonense, é que nós não somos uma instituição reguladora de mercado. O PROCON ele não é regulador de mercado. A gente tem que desembutir essa imagem de regulação de mercado, de precificação de produtos e serviços da cabeça da população. Da cabeça da população não é amazonense, é brasileira. Muito se espera, até muitas vezes de cobrança, como você mesmo colocou aqui, a gente estava falando informalmente, acaba sendo cobrado e tal. A cobrança é válida, é importante, porque mostra o caminho que nós temos que seguir. Meio que gera um termômetro ali pra ti, né? Gera um termômetro e gera como é que eu posso te dizer? Gera um indicador, né? Gera um indicador de produção de políticas. Olha, estou recebendo muita reclamação de tal coisa. Então, a gente tem que preparar algo naquele sentido, que tente inibir aquela prática, entendeu? Uhum. Não é só a fiscalização. A fiscalização ela é fundamental e importantíssima. Principalmente na época da pandemia. Mas ela precisa existir. Mas a gente tem que também trabalhar essas políticas de orientação. E essa política de orientação ela é uma política que foi desenvolvida com maior intensidade nos últimos 5 anos. Quando da gestão do governador Wilson Lima, que permite que a gente dê essa identidade, né? Identidade para o PROCON, a identidade de um órgão menos temível, mas mais próximo da população. Então, o objetivo é esse, é trazer realmente para a população amazonense, para a população manauara, né, da capital aqui, um atendimento com excelência. Tem defeito? Tudo tem defeito, né? Nossa casa tem defeito, não existe nada perfeito, mas o mais próximo do excelente possível. E não só o atendimento, mas também uma fiscalização que respeite. Não tem um fornecedor que fez uma denúncia. Você pode buscar aí, ao longo desse tempo, se alguém denunciou por desonestidade, por corrupção, por mau atendimento, a fiscalização do PROCON. Os meninos da fiscalização, as meninas da fiscalização, eles são extremamente comprometidos. E aí eu volto naquilo que eu disse no início, quando tu perguntou, qual é, assim, a ideia, por que tu acha que o PROCON melhorou e tal, apareceu mais? Porque a gente tem que cuidar das pessoas. Para a pessoa vestir a camisa da instituição e entender a importância do trabalho, ela precisa se sentir valorizada, ela precisa ter, dentro da dinâmica do trabalho do diário, o poder de decisão, o poder de sentir parte, né? Sentir parte. Pertencimento. Se tem que ter o pertencimento, tudo na vida. Se você não tem pertencimento, você não vai dar valor para aquilo. E não tem sentido. Não tem sentido. Então, é muito importante esse sentimento que a gente conseguiu embutir ali dentro da equipe do PROCON. Então, eu acredito que é claro que um dia eu vou seguir outro caminho, né? Estou ali, é um cargo que depende da escolha do governador. Se assim ele decidir por me tirar de lá e botar outra pessoa, a outra pessoa vai ter uma equipe preparada, uma equipe maravilhosa, que independe de político A, B ou C, independe disso. A equipe é preparada para o trabalho. E é assim que eu costumo falar. Eu costumo falar também que eu trabalho com qualquer pessoa. Eu não faço questão de escolher as pessoas que eu vou trabalhar. Eu trabalho com qualquer pessoa, desde que ela queira trabalhar. Então, assim,
A gente tem uma equipe que é comprometida com o trabalho, então tem pessoas que chegam para trabalhar no PROCON, elas são acolhidas e elas têm que entender qual é o objetivo do PROCON, que eu já disse aqui e repito, atender pessoas de forma humanizada, de forma que acolha, de forma acolhedora mesmo, aquela pessoa que tanto precisa da prestação de serviço público naquele momento. Jalil, tu tocou em dois aspectos muito interessantes enquanto tu falavas, e eu estava aqui pensando essas palavras que tu estava utilizando. O PROCON, ele não regula mercado, mas ele está aqui para proteger os direitos, na verdade, da população, né? Que basicamente, o PROCON está ali para evitar que ocorram abusos, né, nas relações de consumo. Partindo dessa premissa, dessa lógica, como é que o PROCON hoje lida ou lidou com situações que são de extremo estresse em relação a matérias que são muito controversas, né? Por exemplo, a gente tem a situação da gasolina, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, eu estava vendo outro dia uma notícia que dizia que a gente, apesar de do restante do país está com uma gasolina mais barata, mas no Amazonas ainda é mais cara, né? Acho que era R$ 5,80, Uma média, né? Uma média de R$ 5,80, R$ 5,70 no Brasil, e aqui a gente ultrapassa os R$ 6,50. Né? Tá 6,20 hoje, aproximadamente 6,20. Tem alguns postos estão com 6,20, outros a gente ainda enxerga eles com valor bem... Mas é uma tendência de redução, né? Quando começa a ter uma redução, os outros, se não reduzirem, não acompanham o preço, não vai vender mais. A gente fala muito de cartel, né? É uma coisa que está na boca do povo. Quanto mais já a gente ter ligar essa palavra. Inclusive, eu até cheguei a ver que recentemente teve aquela operação de Cartel Zero, né? Isso. Que foi Polícia Federal, PROCON, foi uma ação conjunta. Inclusive, parabéns, porque foi muito bem organizada, né? A gente viu que tinha toda uma estrutura para fazer essa operação. Como é que foi que funcionou isso? Isso, a gente não pode deixar de agradecer, né, a quem de direito, digamos assim. Uhum. O doutor Humberto Ramos, um amazonense, eu até falei que ele é amazonense raiz, porque ele decidiu e disse vamos fazer. Já fiz em outro estado enquanto superintendente, vou fazer no Amazonas pelo povo do Amazonas. E aí, ele teve a boa iniciativa, né, como um bom amazonense, de organizar uma operação conjunta do PROCON com a ANP. Eu tinha um contato da ANP, porque eu já tinha reunido coisa de um mês antes com o Superintendente Nacional de Fiscalização da ANP aqui no Amazonas. Ele veio visitar o Amazonas, tem um mercado atípico, de fato. E com base nas conversas e reuniões que eu já tinha tido com ele, eu disse ao doutor Humberto, nós temos um canal também que é a ANP. Se eu tiver interesse, eu tenho um contato, eu agendo a reunião e etc., por motivos de viagem a trabalho, ele não conseguiu estar presente na reunião, mas mandou o delegado encarregado da operação. E aí o delegado foi à reunião com a ANP, com o PROCON, e a gente conseguiu ali fechar, né, a dinâmica que seria realizada a operação, até porque a operação ela não visa ir uma vez, ela visa acabar com o problema. E para acabar com o problema, a gente sabe que precisa de tempo. As pessoas cobram muito, mas não deu em nada, depois aumentou. A gente vê isso constantemente em comentários. Não deu em nada, ponto. Aumentou? É verdade, aumentou. Mas e o monitoramento que é feito? E o acompanhamento por parte da Polícia Federal? Eles não vão concluir um inquérito, uma investigação... Só porque ele já fez aquela operação. Então há todo um trabalho realizado por trás. Um processo investigatório, de fato, né? É um processo investigatório. E o papel do PROCON é muito bem definido. Eu não escondo. Eu não sou agente regulador, eu não sou polícia. Para isso tem a polícia, a judiciária. Nós somos polícia administrativa. Nós temos ali dentro do Código de Defesa do Consumidor e de legislações consumeristas a atribuição de fiscalizar e punir em caso de infrações. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a Operação Cartel Zero, ela quando coloca cartel, a gente pensa, o PROCON não faz nada contra o cartel. E de fato não vai fazer. Porque contra o cartel precisa ter
a comprovação da existência do cartel, que requer requisitos objetivos trazidos na lei que prevê o cartel como um crime contra a ordem econômica. E esses requisitos são obtidos mediante investigações. O PROCON não tem poder de investigação. O PROCON não tem grampo telefônico, o PROCON não tem agente para fazer investigação. O PROCON tem um fiscal que vai na hora no estabelecimento e verifica. É que nem a Fazenda, né? A Fazenda vai lá, olha, tá acontecendo isso, lavrei um auto de infração, isso aqui pode caracterizar um crime contra a ordem econômica. Vou noticiar aqui a Receita Federal, a polícia... Isso. E aí as coisas vão andando, né? E aí as coisas vão andando, mas assim, a população lá é muito mediatista. Eu até falei isso hoje mais cedo, eu estive lá no meio-dia e falei exatamente isso. A gente espera uma resposta imediata para o problema, mas muitas vezes esse mediatismo, nosso imediatismo, na verdade, ele é um prejuízo a longo prazo. Eu vou te dar o exemplo da gasolina que nós estamos falando. Lá atrás, por volta de 2016, quando teve aquela interferência muito grande na Petrobras, né? Que se teve ou se não teve, há uma confusão, um problema jurídico aí, né? Com tudo que aconteceu, mas não estou aqui para julgar isso. Mas teve interferência em relação ao preço, estou falando especificamente a política de preço. Logo após todo esse passado, a gente sabe que aumentou o preço da gasolina. E ao longo do tempo já tem se provado que qualquer interferência no mercado de consumo, ele não traz uma guerra positiva, ele traz uma guerra negativa pelo preço. O preço sobe. E a gasolina ela é exemplo disso. A gasolina, ela é primeiro a gente tem que tratar a gasolina como ela é. O que ela é? Uma commodity. Ou seja, ela é comercializada num planeta inteiro, né? Assim, no mercado internacional. Então, ela é dolarizada. A política atual de preço da Petrobras não trata mais a paridade internacional, ou seja, a dolarização da gasolina, do petróleo. Mas tem um efeito cascata. Então, houve ali a possibilidade de desabastecimento. Não sei se você viu isso como notícia. Fake news ou não, não sei. Mas só de haver um burburinho que pode faltar, já tem uma interferência no preço, porque vai subir. É oferta e demanda, isso daí ninguém foge. E fora isso, a questão relacionada à interferência no mercado, a gasolina tem outras problemáticas, que são os múltiplos fatores e atores nessa relação de consumo. Na cadeia do combustível, nós temos refinaria, distribuidor e posto. Refino, distribuição e revenda. O consumidor tem contato com quem? Com refino, ou com a revenda, que é o posto. E será que o posto é o grande vilão? Muitas vezes sim, muitas vezes eles aumentam de forma indevida, e por isso eles são autuados. Por isso muitas vezes a gente vê de fato a redução. Sofrem as penas da lei, né? As penas da lei. Mas a forma que o mercado age, ela é uma forma que não tende a trazer benefícios financeiros diretamente para o consumidor. E aí tem gente que culpa a tributação, culpa fator A, fator B. Não tem um culpado em si. A gente tem uma construção do preço de um produto que muitas vezes, mas gasolina é essencial. Será que ela é essencial? A gente vive uma crise ambiental no planeta. Nós vivemos... Esse podcast vai para o mundo inteiro, mas vamos falar do Amazonas, que é onde nós estamos. Em Manaus, hoje, a sensação térmica é de 49 graus. Uma loucura, né? É uma loucura. Então, o que nós estamos falando é que a gasolina, o consumo de petróleo, que é um combustível fóssil, ele tem um impacto negativo no meio ambiente. Então, será que um produto que é nocivo ao meio ambiente é um produto essencial? Então, a gente tem que partir... Muita gente fala, mas a tributação da gasolina, por ser produto essencial, ela é essencial do ponto de vista do transporte. Ok, eu concordo. Para mim que tem um carro, para mim que tem uma moto. Mas... E para grande parte da população? Que anda de ônibus. Seria o diesel. Então, a gente já tem um outro problema, que é um outro combustível que vive uma outra realidade. Então, assim, tratando de forma mais objetiva, quando a gente fala de preço do combustível, que é o que todo mundo é afetado, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. Não existe no Brasil um percentual de tabelamento do combustível. Não sei se tu te lembra, muitos anos atrás, o combustível era bem baixinho, mas era tabelado, né? Sim. Só pode cobrar tanto, não sei o quê, e aí tende a faltar. Volto e repito, oferta e demanda. Então, por não haver um tabelamento no preço do combustível, aí a própria Constituição traz ali no seu artigo 170, né, ali, mercado é liberdade econômica, nós não temos um preço prefixado de quanto pode aumentar e quanto pode reduzir. Eu estou falando isso porque quando reduz, ninguém reclama, só reclama quando aumenta. E é compreensível.
Não estou discutindo isso. Mas a gente não pode qualquer aumento dizer que é. A gente precisa entender de forma específica o porquê do aumento. E quando eu digo porquê, é o porquê da realidade econômica da empresa. O combustível do posto do Saulo, ele compra gasolina a R$5. O combustível do posto do João compra a R$5,10. O combustível do posto do José compra a R$4,95. Então, cada um tem uma realidade econômica, né? Se tu tá pagando mais caro no combustível, por exemplo, ou um meio termo, tu vai ter uma margem de lucro menor. Uhum. Então, ainda tem que ver teu custo de operação, porque a pessoa tem a falsa ideia de que aquela margem de lucro no preço final do combustível é lucro líquido. Não, ele é um lucro bruto. Ainda tem ele imposto. tem toda a divisão. Não, a tributação da gasolina até ela está retida, né? Porque tem a substituição tributária, mas tem a questão do custo de operação. Desculpa, funcionários, estrutura, energia, licenças ambientais. Então tem todo um porquê. Isso daqui não é uma defesa do posto, é uma realidade do mercado. Então o mercado ele requer um processo de fiscalização mais minucioso do que o que a população quer de forma imediata baixar o preço do combustível. Uhum. E é isso que eu acredito que a Polícia Federal está fazendo, o Ministério Público, enfim, todos aqueles que trabalham de forma direta ou indireta na defesa do consumidor. Por quê? Porque é necessário que se investir de uma cadeia, não é um posto de gasolina só. Se a distribuidora está aumentando o preço, como é que o posto vai segurar? E é nesse ponto que eu queria chegar contigo, porque, por exemplo, assim, a gente sabe que hoje no Amazonas a gente tem uma refinaria que é privada, né? E aparentemente, pelo que eu entendi, ela segue o PPI. O preço dela é dolarizado, pelo que eu entendi. Ela é dolarizado. O combustível da distribuidora, desculpa até te interromper, mas o combustível da distribuidora Atem, ela foi muito tempo importado, então ele trazia combustível, até por isso eles tinham um preço muitas vezes mais baixo. Uhum. Hoje, eu não tenho mais acesso a essa informação de forma direta. Então, até por isso eu preciso da ANP da Polícia Federal. Distribuidoras são áreas alfandegárias. Um PROCON estadual não chega lá dizendo lá, né? que quer olhar a documentação. Porque tem vários outros aspectos que a própria proteção fiscal dá para eles. E é importante tu tocar nesse assunto porque as pessoas não entendem que, por exemplo, o PROCON não vai lá na refinaria ver por que o preço tá assim e tá assado, e na verdade eles nem fazem ideia que não é a competência do PROCON, né? Não é a jurisdição do PROCON. Exatamente, não é a nossa jurisdição. Agora, é também importante a gente tratar um assunto como tu colocaste. Quando eu falo da refinaria, a refinaria vende para a distribuidora que vende para o posto. A refinaria vive noticiando que tá baixando. Se você for pegar uma nota de compra de combustível do posto, a distribuidora aumentou o preço. Então tem algum problema aí, tem algum ruído, tem algum problema. Se a refinaria baixou, a distribuidora em tese está comprando mais baixo o valor do produto. Uhum. Por que ela está vendendo mais caro? Consegue entender o porquê? Então, é um processo de investigação por parte da polícia, de trabalhar a documentação por parte do PROCON. A gente recolhe a documentação do posto, faz todo um... Bom, então o preço do combustível, ele tem essa relação com o mercado. Então, a gente não pode ignorar esses atores que estão dentro do processo e o porquê da distribuidora está sendo um fator de desequilíbrio. Então, a gente tem feito esse monitoramento do mercado. Eu tenho um monitoramento aproximadamente minucioso de 4 anos para cá. Então, é um documento robusto, já está em posse da Polícia Federal, já foi enviado também para outros órgãos de proteção ao consumidor. E a gente tem feito esse trabalho no que nos compete, como você mesmo disse, a jurisdição do PROCON, a competência do PROCON tem uma limitação. Nós não nos furtamos de falar sobre o assunto, ao contrário, a gente apanha muito, mas dá a cara a tapa, porque é o nosso papel ser transparente com a população. Eu poderia chegar lá na frente de um jornal, de uma TV, apontar o dedo e dizer, são bandidos, são isso, são aquilo, eu vou mudar o preço do combustível, eu vou fazer acontecer, mas isso eu não faço. Primeiro porque esse não é o Jalil. E segundo, porque eu sei que na prática, eu não vou entregar isso à população. Então, eu não tenho essa conduta. Tem gente que tem, eu respeito, cada um tem o seu jeito de ser e de agir e de trabalhar. O meu jeito de trabalhar é esse, é com responsabilidade, falando a verdade, ainda que doa muitas vezes a verdade e eu sofro as consequências disso. A gente tem apanhado bastante em rede social nesse sentido, né? Principalmente na temática preço do combustível, muitas outras a gente tem apoio. Mas nessa preço do combustível, a população espera, como tu estava dizendo, uma coisa que nós não podemos fazer, que é mudar o preço.
O preço ele é livre, o mercado se autoajusta. Aqueles agentes do mercado que muitas vezes a gente fiscaliza e com a conclusão da documentação estão de fato praticando preço abusivo, eles são autuados. Quando eu falo de política de orientação, é um pouco isso que eu estou falando. Será que a autuação nos postos tem sido suficiente para que a gente continue tendo um desequilíbrio no mercado de combustível? Acho que não. O desequilíbrio continua. Não à toa que temos uma das gasolinas mais caras das capitais do Brasil. Então, só a autuação não é necessária. A gente precisa de atuações conjuntas e enérgicas que trabalhem políticas de proteção do consumidor. E é isso que nós estamos buscando. As parcerias com o MP, com a PF, com a PC, com todas as polícias e ministérios públicos. E também com outros, com a Defensoria Pública e demais agentes de atuação no mercado de consumo. Mas é preciso que a população entenda isso, entendeu? A gente não tem um poder de decidir se vai mudar o preço. Eu vou acordar hoje e dizer que a gasolina custa R$5. Eu gostaria de poder fazer isso. Seria incrível, né? Seria incrível, que eu teria o maior apoio de todo mundo. Mas eu não gosto de politizar o tema, não gosto de falar coisas que são inverdades. Ao contrário, eu falo a verdade para a população. O que está dentro da nossa possibilidade vem sendo feito. E vem sendo feito com muito afinco, mês sim, mês não, a intensificação de fiscalização nos postos. Semanalmente, nós já visitamos 60 postos da capital. Então, olha só, para que todo mundo consiga entender, já há um trabalho realizado sem ter aumento do combustível. Quando tem aumento, a gente intensifica. Aí a Operação Cartel Zero veio, digamos assim, como uma luva perfeita para aquela mão. A gente trabalha e eles entenderam a necessidade que a população amazonense tem numa resposta. E a operação trouxe isso. Não a resposta que a população espera de imediato, que é uma prisão, ou o preço do combustível despencar, não é isso. O que a população quer também é ser representada, é ter quem lute por ela. Nós estamos fazendo isso. A Polícia Federal, sob o comando do Dr. Humberto Ramos, está fazendo isso. Então a gente tem aí no radar algumas outras operações para ocorrer. Não vou dar data, não sei, até porque não tem a data ainda, e nem pode, mas terão novas operações. E eu tenho certeza que com trabalho conjunto, com responsabilidade, sem imediatismo e com o cumprimento do nosso dever, cada um dentro da sua competência, a gente vai conseguir a longo prazo, médio e longo prazo, trazer dar uma resposta efetiva, né? Efetiva. Graças a Deus. A gente não vê a hora dessa gasolina baixar. Mas, Jalil, a gente já falou aqui sobre como você chegou, como você encontrou o Procon, na verdade, né? O que tem sido feito nesses anos de trabalho. Que as pessoas até trouxeram aqui, você trouxe aqui de uma forma que eu acredito que é muito importante que as pessoas entendam o real papel do Procon e como ele funciona para atender a população da forma correta, né? Frente às necessidades que existem aí nas relações de consumo. Mas aí, olhando num horizonte daqui para frente, eu te fiz essa pergunta antes, vou fazer de novo. Quais são hoje os principais desafios do Procon no Amazonas? O que a gente pode esperar pela frente, um esforço do Procon para melhorar ainda mais esse serviço que já tem pessoas que aderem, né, a esse serviço? Porque quando a gente fala de pessoas que buscam o Procon para solucionar conflitos ou para resolver problemas de endividamento, a gente está falando que o Procon está efetivamente funcionando, né, para eles. Sim, foi um pouco do que eu disse, né? A gente tem recebido essa procura maior, isso é fruto da confiança no trabalho que a gente tem passado para a população. Se tu não acreditasse, tu não ia lá. Exatamente. A gente falou que ia falar do Vasco, então a gente vai falar do Vasco. A gente vai falar do Vasco. Que é o coração vascaíno, né? Ele é um coração esperançoso. Mas, como desafio, eu vejo 2 principais desafios no Procon. Primeiro, é a difusão da Política Estadual de Defesa do Consumidor, ou seja, a municipalização dos PROCONs. Projeto nacional do MJ, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, que é digamos assim, o órgão federal de defesa do consumidor. A municipalização surgiu com o objetivo de tornar presente a defesa do consumidor em todos os municípios, né, ou na maior parte dos municípios de um determinado estado, tendo em vista a impossibilidade do estado estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma realidade, a gente até já falou sobre isso, vinha falando, né, sobre recursos finitos, demandas infinitas, etc. Então surgiu a municipalização do Procon. No Amazonas nós temos uma baixa adesão a isso. Nós temos São Gabriel do Cachoeira, Tefé e Manacapuru, 3 municípios com Procon municipal. O ex-prefeito
Arthur Neto tinha extinto o PROCON municipal, por questões políticas, opção dele, faz parte do poder do chefe do executivo esse tipo de coisa. E agora o atual prefeito, ele voltou com o PROCON, com a Câmara Municipal, todo mundo se mobilizando. Então é uma grande vitória para a defesa do consumidor amazonense, porque ter um PROCON na capital de Manaus, além do PROCON estadual, é muito importante. E como desafio, levar o PROCON para o interior do estado como uma forma de mostrar a presença da defesa do consumidor para aquelas pessoas que ainda são mais vulneráveis do que quem muitas vezes está na capital, que tem menos informação, que tem menos possibilidades. Então, há um processo de conscientização e convencimento do Poder Executivo Estadual para com o Poder Executivo Municipal. A implantação de PROCONs municipais não é o Estado lá dentro, é o município atuando na defesa do consumidor. O papel do Estado é o treinamento dos servidores municipais para atuação e instalação de sistemas, integração do sistema como um todo. É importante tratar isso porque a defesa do consumidor no Brasil, ela não é uma coisa que caminha sozinha, não é uma coisa específica. É o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E para que nós consigamos caminhar como sistema, nós precisamos ter mais braços e nós precisamos ter essa unicidade. Então há também isso como desafio dentro do Amazonas, que é dar mais braços à defesa do consumidor, conscientizando as prefeituras que é necessário que se abram PROCONs municipais. O primeiro PROCON foi na época da gestão do prefeito Normando Bessa, de Tefé, que ele abriu dentro de um pátio, acho que pátio municipal, um PROCON municipal lá. Então foi uma grande vitória da defesa do consumidor levar para o interior do estado um PROCON. Em seguida veio Manacapuru, né, que está ali dentro da região metropolitana, mas que tem ali a sede do seu PROCON, e em seguida São Gabriel da Cachoeira. Agora nós estamos em tratativa com o Poder Legislativo para a implantação do PROCON Legislativo em Humaitá. Então há toda ali uma questão política também que envolve isso daí, e a gente espera que todos manifestem interesse, enquanto pelo menos os municípios polo em ter, que têm maiores demandas, ter PROCONs municipais. E o segundo e talvez maior desafio que a gente possa, porque esse a gente consegue solucionar, né? Basta implantar. Mas esse outro a gente tem dificuldade, porque não depende só da gente, que é a conectividade da Amazônia. Então, eu até falei, tem um cara que trabalha fala com a Zona Franca, fala de Amazônia, desenvolvimento, e a gente não pode falar de desenvolvimento socioambiental, econômico, se não falar de tecnologia, de conectividade. Então, aquela população, ela não vai desenvolver se ela não tiver acesso à informação. A era que nós vivemos é a era da informação. Nós estamos aqui dialogando, conversando, batendo essa bola, batendo esse papo, mas dando informação. Sim. A gente não está aqui por estar aqui, a gente está dando informação. Então, essa era da informação, ela tem que chegar em todos os lugares do Amazonas. Na comunidade mais distante do Alto Solimões, como na capital Manaus. Então, assim, a gente tem isso como desafio e que talvez seja um desafio a ser realmente vencido, que é conectar o PROCON ao interior do estado, o PROCON estadual ao interior do estado, também como forma, além da municipalização, de ampliação da defesa do consumidor no estado do Amazonas. Claro que não depende só do PROCON, a gente depende de infraestrutura, depende de investimentos federais na infraestrutura. Não é o Estado que vai botar lá, são as operadoras, enfim, são os servidores. É todo um contexto de infraestrutura que deve ser investido. A agência reguladora tem um papel fundamental nisso, a gente não pode esquecer, a Anatel, de cobrança, né, para conectividade. Nós sabemos que tem projetos de conectividade da Amazônia. Agora nós temos aí a própria Starlink, que é uma forma de tornar aquela população mais conectada, mas a gente tem que ter esse investimento em infraestrutura de conectividade. Então, acredito que os projetos que o governo estadual tem tratado com o governo federal irão trazer isso a médio e longo prazo, não é da noite para o dia, a gente sabe, mas é um desafio. Como é que eu vou informatizar? Até falei isso para ti. Como é que eu vou informatizar o PROCON? Você tem um vazio digital gigantesco no interior, né? O interior não vai ter acesso? Então, será que adianta eu simplesmente tornar o PROCON digital? Todo mundo quer um PROCON digital. Todo mundo que está na capital. Porque o cara que está no interior, ele queria, mas ele não tem nem acesso à internet. Não faz nem parte da realidade dele. Ele não faz nem parte da realidade dele, como você disse. Engraçado que a gente estava... Enquanto tu falava sobre isso, eu estava me lembrando de um debate que eu participei no final do ano passado. Um dos participantes era, inclusive, o Serafim Correia, né? A atual secretário da SEDECT, hoje, né?
Inclusive, na minha opinião, foi um grande acerto do governador Wilson Lima colocar o Serafim. Faz todo sentido o Serafim no SEDECT hoje. A gente estava debatendo exatamente sobre Zona Franca e sobre desenvolvimento no Amazonas e tudo mais, e o Serafim tocou exatamente num ponto que, para mim, é o ponto crucial. Ele falou assim, hoje a gente tem a possibilidade de migrar para o 5G. E a gente tem um problema. Qual é o problema? O primeiro problema é as companhias, né, de telecomunicações dizem que vai ofertar primeiro para onde tem demanda. E onde é que tem demanda? Na indústria. Quer dizer, a indústria vai ser a primeira a ter o 5G e a população não vai ter, né? E aí, segundo ele falou assim, a gente tem uma situação que é esse ponto que a gente estava falando agora do vazio digital, né? A gente tem um estado, como a gente estava conversando anteriormente, um estado de dimensões continentais, né? Porque o Amazonas é o maior estado em extensão aqui do Brasil. E só que assim, a gente não tem, eles não se comunicam entre si, né? A gente tem uma situação que a pessoa hoje, ela ainda tá lá na televisãozinha dela, que ela liga lá uma anteninha, quando muito pega, ela assiste uma TV aberta, uma Globo, alguma coisa assim, e ela não tem acesso a várias coisas que a gente tem hoje, né? Na tecnologia, que a tecnologia oferece isso pra gente. E realmente é um desafio muito grande que eu espero que o governo federal coloque a mão, se debruce sobre esse assunto, porque ele é importante para a gente também, né? Para os nossos irmãos do interior. A gente tem um problemaço aí que precisa resolver. A gente não resolve só a vida deles, a gente resolve também os serviços públicos, porque eles vão ter mais acesso também aos serviços públicos, né? Olha, com certeza a questão do serviço público, mas para além da prestação do serviço público, a gente também tem que encarar do ponto de vista socioeconômico, né? O social tem índices de desenvolvimento humano baixíssimos em alguns interiores, e economicamente falando, as atividades não são exploradas por múltiplos motivos. Então, se a gente for tratar a questão do desenvolvimento, e aí a gente pode tratar do desenvolvimento econômico sustentável, tratando de Amazonas, a gente tem aí como completar a matriz econômica. Eu não gosto da palavra diversificação de matriz econômica, porque eu vejo que a nossa principal matriz econômica, que é a Zona Franca de Manaus, ela não deve ser diversificada, ao contrário, ela deve ser complementada. Sim. Com o quê? Com que o governador tem investido no turismo, por exemplo, há um investimento muito grande no turismo do Amazonas. Até ontem foi anunciado a ampliação de malha, tendo mais voo para Belém, para o Rio e para São Paulo. Então, é um sinal. Então, esse tipo de política de investimento, para que a gente tenha políticas de desenvolver o turismo, é uma diversificação de matriz econômica. Comprovadamente, eu tive aula no meu mestrado com o professor Rivas, Alexandre Rivas. Ele tem um livro de economia ambiental, um livro fantástico. Quem gosta, né? Um livro fantástico. O Alexandre Rivas, ele, num determinado trabalho que nós fizemos de economia ambiental, ele me deu a oportunidade de conhecer um texto, que acho que até de autoria dele, que traz a comprovação de que a Zona Franca de Manaus, ela é o fator de desenvolvimento, é o principal modelo de desenvolvimento sustentável para a manutenção da floresta em pé. Muita gente fala, mas o Amazonas tem 97% da floresta em pé, mas tem porque tem a Zona Franca. Porque tem a Zona Franca. Então, assim, a Zona Franca ela não deve acabar, ela tem que ser sempre, e a Constituição Federal traz isso, né? Existe ali dentro da Constituição, é importante, né, que muita gente que milita, que fala, mas não conhece a Constituição. É verdade. Mas a Zona Franca, não sei o quê, tem muitos, inclusive, políticos do eixo Sudeste e Sul criticando os benefícios que nós temos no Amazonas. E, recentemente, um governador de Minas deu uma declaração, né, lamentável, uma frente contra Norte e Nordeste, tentou consertar depois, mas, assim, na minha visão, humilde visão... É o que ele realmente pensa. É o que ele realmente pensa. E a gente sofre um preconceito, eu digo a gente, e falei isso me solidarizando com os nossos irmãos do Nordeste, endêmico. Esse preconceito, ele... é nítido, eles não concedem. O eixo não concede esconder o preconceito que tem contra o Norte e contra o Nordeste. O Norte, por si só, ele já é isolado no se tratando de Amazonas.
E esse preconceito ainda piora essa situação. Então, uma declaração dessa preconceituosa em tempos que vivemos, né, hoje? Em tempos que vivemos, ela traz um prejuízo. Mas voltando à questão de desenvolvimento sustentável no Amazonas, socioambiental, que eu estava falando. A conectividade do Amazonas, ela vai permitir, porque ninguém se conecta se não tiver infraestrutura, e essa infraestrutura é necessária para o desenvolvimento. Então, complementando a matriz com o turismo, complementando a matriz com a bioeconomia, o governador Wilson Lima tem batido muito ao longo dos últimos 3 anos na questão da bioeconomia, de quando começou aquela ameaça à Zona Franca, ele tá mostrando políticas de desenvolvimento sustentável no Amazonas, e nós temos outras matrizes que a gente pode explorar. Mas sem a conectividade daquele povo, daquele cidadão, e aí eu vou falar as palavras que o governador costuma usar. O maior protetor da floresta tem quem está na floresta. Não adianta o cara tá lá na França, nos Estados Unidos, na Espanha, sabe Deus onde, dizendo que está protegendo a Amazônia, mas quem está protegendo é quem está lá. E quem está lá tem as condições necessárias para proteger. Ninguém vive sem emprego, sem renda, não vive sem dinheiro e não vive sem alimento e boas condições. Então, é preciso sim criar oportunidades para aquelas pessoas que estão lá no interior, que são os grandes guardiões da floresta, seja populações tradicionais, povos tradicionais, indígenas, seja lá quem for, mas que está lá na floresta, são eles. Então, a gente precisa, com base na conectividade, com base em políticas de desenvolvimento educacional, dar oportunidade para essas pessoas. Então, a conectividade ela vai melhorar o serviço público, isso é um fato, é indiscutível. Vai chegar à ponta onde ainda não chega. Mas aquelas pessoas precisam ter condições também. Até para que elas possam ter condições, informações e cheguem até o serviço público. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo abusos e elas nem sabem que aquilo é um abuso. Daí, mais uma vez, eu volto à política de orientação. Tu só vai exigir o direito que tu conhece ter. Se tu não conhecer, tu não vai exigir. Tu vai achar que tá normal. E aí muita gente não tem acesso à informação. Perfeito. Jalil, tá muito bom o nosso papo, mas agora a gente vai falar de Vasco, não, mentira. A gente chega num ponto da nossa conversa que eu gosto muito porque as pessoas elas param para refletir sobre como elas vão responder a minha pergunta. E partindo do princípio de onde você veio, por onde você passou e aonde você está hoje. Já tem uma filha, né? A Elinha. Isso. Né? Já tem mais uma caminho? Tá vindo aí mais uma, a Zaira. Olha aí. Rapaz, filho é bênção, é presente de Deus. Qual é... Eu não costumo muito usar essa palavra de legado, mas qual é a mensagem que você, Jalil Fraz, gostaria de deixar para a posteridade? Sabendo que um dia todos nós vamos partir, né? Mas eu acho que eu vou conseguir, né? Já consegui de uma certa forma, porque meu nome já está no Diário Oficial, então já entrei na história, querendo ou não. Já entrei na história, mas eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma mensagem de equilíbrio dentro da relação de consumo. As nossas atuações, elas precisam ser equilibradas. Não só a tua vida econômica, tu não precisa equilibrar. A tua vida amorosa precisa ser equilibrada, as tuas relações com os amigos e família precisa ser equilibrada, a relação de consumo não é diferente. Então, quando eu entrei, eu vi ali uma defesa do consumidor, como te disse no início, não só muito protecionista, mas muito amarrada, sem sentar à mesa, sem diálogo, sem conexão. E é a mensagem que eu pretendo deixar na defesa do consumidor. Espero viver muito, porque eu tenho um filho para criar, filha para criar, mas falando de forma objetiva, né? Qual o legado que eu pretendo deixar dentro do PROCON? Porque existe vida após o PROCON. Sim. Como eu te disse, o governador vai chegar um momento ele pode não me achar mais interessante à frente do PROCON. Pode não ser o governador Wilson, pode ser um próximo, enfim, a gente não sabe. Mas é possível e provável que um dia eu saia do PROCON. E quando eu sair, o que é que eu quero deixar? Essa mensagem de equilíbrio. Equilíbrio nas relações de consumo, nas atuações, que as pessoas ajam com equilíbrio até nas suas manifestações. Então eu tento ser o mais transparente possível, transparência e equilíbrio é a marca que eu tento e acho que estou conseguindo, até pelo que a gente escuta das pessoas na rua, implantar para a defesa do consumidor no estado do Amazonas. Jalil, muito obrigado pela tua participação. Eu adorei essa conversa. A gente
Se a gente pudesse, a gente ia embora aqui conversando. Tem muita coisa para falar ainda. Mas eu espero que você venha em outras oportunidades, porque eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode tratar em outros episódios. Principalmente depois que você fizer as outras operações, eu quero que você volte aqui para contar pra gente. Quero agradecer de coração, muito obrigado. E para vocês, sigam a gente nas redes sociais. Esse podcast vai ficar disponível no YouTube, na sua plataforma de áudio preferida. E sempre que puder, a gente está aqui para bater mais um papo e tomar um cafezinho. Pode ser? Obrigado. Pode ser, com Saulo Maciel.